Proteja seu adolescente de relacionamentos abusivos. Esse é o tema da live de hoje. Essa live faz parte de uma série chamada Adolescer. Então, de segunda-feira às 19h30, toda segunda-feira tem live da série Adolescer, em que eu explico sobre as transformações físicas e emocionais que acontecem nessa transição, né, da infância para a fase adulta. Se você está chegando... muito boa noite a quem estiver aqui comigo ao vivo e seja muito bem-vindo quem estiver assistindo essa live que foi gravada dia 11 de março de 2024. Se você estiver chegando aqui agora no canal e ainda não me conhece, eu sou Soraya, eu sou médica. Nesse canal eu te ensino a entender por que seu filho adolescente está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. O título da live eu já vou fixar, que eu sei que vocês vão me perguntar. Então Proteja seu adolescente de relacionamentos abusivos. Deixa eu fixar aqui. Espera só um pouquinho que eu vou ter que copiar de novo. Só um segundinho. Então vai me contando, se você já passou por isso, se você tem medo disso, já presenciou alguma coisa assim, vai me contando as histórias que daqui a pouco eu venho ler os comentários, tá? Então o que a gente vai falar hoje, né? A ideia é que você previna para que seu filho não passe por nem abuso físico, nem emocional. Então, a ideia é preparar o filho para que isso não aconteça. Então, eu não vou falar aqui de namoro, deixa eu prender meu cabelo, de namoro, Soraya, meu filho, só pensa na namorada. Não é isso que eu vou abordar aqui na live de hoje. Eu vou abordar de relacionamentos abusivos. Então, como é que meu filho vai ter noção de que aquele relacionamento é abusivo se eu não tiver orientado ele? Então, a minha inspiração foi quando eu recebi esse vídeo. Acho que algumas pessoas... Deixa eu pôr mudo para não... Algumas pessoas viram esse vídeo, eu postei já, né? Então, é um rapaz discutindo com a namorada. E olha a forma agressiva com que ele discute, né? Então, como é que a adolescente vai saber que isso é abusivo? E até teve uma mãe que compartilhou comigo, o filho passa por isso. Então, não é só da menina essa situação. O menino também passa por isso, tá? Então, essa live de hoje não é voltada para as meninas. É voltado para as meninas e para os meninos. E teve também uma mãe que me perguntou assim, Soraya, como é que eu faço para o meu filho não ser assim? Então, a gente vai conversando sobre esse tema aqui hoje, tá? Então, não é sobre um namoro comum, é um namoro abusivo que a gente vai conversar hoje, tá? Então, a oportunidade que eu quero trazer na live de hoje é que o seu filho tenha noção de que isso não é saudável, tá? Eu vou trazer 2 exemplos que eu lembrei aqui da minha experiência e aí eu já venho ler os comentários de vocês. Então, eu atendi uma vez uma adolescente que estava com 17 anos e o namorado falava assim para ela, ninguém vai querer ficar com uma menina como você. Se você terminar comigo, você vai ficar sozinha. Então, isso é um abuso verbal. Isso a gente tem que orientar os nossos filhos. Então, ele ameaçava através de chantagens essa menina. E como a autoestima dela não estava boa, ela pensava, puxa, realmente, se eu largar dele, quem vai ficar comigo? Porque ela não acreditava nela, ela não confiava nela. E alguém ainda reforçava aquele medo dela. E como na adolescência é muito importante a convivência, estar em grupos, para ela aquele namoro era muito importante. Então ela se submeteu àquele namoro por medo. Uma outra que eu atendi,
essa já tinha 20 anos, mas ainda estava na adolescência, né? Ela namorava um rapaz usuário de drogas. E esse rapaz virava para ela e falava assim: se você me largar, eu vou me matar. Se você me largar, eu vou afundar nas drogas. Então, através ali, né, de um abuso verbal, ele mantinha esse relacionamento com ela. Nossa, Soraya, mas isso frequentemente acontece com relacionamentos de classe social. O telefone tocou. Não, essas histórias que eu tô contando aqui são de pacientes de classe social alta. Então não existe discernimento, não existe essa questão de classe social em relação ao abuso, nem físico, nem verbal, tá? Atinge todas as camadas. Por isso que é importante a gente entender o porquê será que meu filho está buscando esse tipo de relacionamento. E é isso que a gente vai conversar daqui a pouco, mas antes eu vou ler aqui os comentários de vocês. Opa! E aí, alguém já passou por essa situação? Alguém já vivenciou? Já soube alguma situação assim? E quando o abuso vem dos colegas, como agir? Sil, eu tenho uma live. Não, eu tenho não é live não, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Hoje eu vou falar mais de relacionamento amoroso. Mas eu tenho um vídeo falando sobre isso, e aí você precisa aplicar o método POC para entender por que a sua filha está buscando esse tipo de companhia, tá? Geralmente, o que as mães encontram aí como a raiz do problema é baixa autoestima. E aí eu tenho uma live que vai te ajudar sobre isso. Mas primeiro você precisa, na sua casa, entender por que a sua filha está buscando esse tipo de companhia. Então, aplica o método POC, contra a raiz do problema e trabalha a raiz do problema, tá? Ninguém mais passa por isso. Ninguém passa por uma situação dessa com os filhos e nem tem medo. Ai, Soraya, tenho medo disso. Soraya, tenho medo daquilo. Traz para mim os receios de vocês. De nada, Silvia. Então, vão compartilhando aqui comigo quais medos vocês têm, quais dúvidas vocês têm, pra gente ir conversando aqui durante a live, tá? Eu vou dar continuidade. Então, tem muita mãe que fala assim pra mim: Soraya, mas é um assunto tão pesado, né? Vou conversar sobre isso com a minha filha? Não é um assunto legal pra ter, né, com a filha. Eu vou ser bem sincera. É muito pior você ter depois. Então, prevenção. É difícil? É difícil, mas é necessário. Porque ela não tem como saber se aquilo é saudável ou não. Porque a referência dela ainda não existe. É o primeiro relacionamento, no máximo o segundo ali. Então ela precisa de uma referência de uma pessoa madura, que são os pais, para orientá-la, tá? Deixa eu ver aqui esses 3 comentários. Aqui é um menino que já passou por relacionamento abusivo. É isso aí. Então, obrigada, viu? Porque muitas pessoas falam: isso é mais assunto para menina. Não, é para menino também, tá? Então, os dois podem passar por essa situação e a gente precisa entender por que o filho foi buscar esse tipo de relacionamento para ajudá-lo a não perdurar com esse padrão, tá? Ela falou: eu tenho medo que ele encontre uma namorada abusiva e não saiba como agir. Carla, é importante esse seu comentário, tá? Então, na verdade, a gente tem que ajudar o adolescente a não buscar por esse tipo de companhia. O grande segredo é a prevenção. E lógico, buscou, a gente vai amparar. Mas o ideal é a gente já trabalhar antes que isso aconteça, tá? Para ele não buscar por isso. A Kelly falou assim: a menina fazia
de gato e sapato dele. Uma hora estava amando ele e outra não mais estava com outro. Isso também é muito comum, né? Então, né? Então, aqui, na situação da menina, né? Vem e trata ele como único, como muito especial, como tudo muito intenso, aquela coisa muito intensa, muito intensa. E aí, no dia seguinte, ela termina e já tá namorando o amiguinho, né? E mexe demais com os meninos. Você me fez lembrar de um outro caso, eu só trouxe 2, mas você me fez lembrar de um menino que passou por isso. Ele, paciente de 12 anos, aquele primeiro amor, né? Ele se apaixonou por uma menina e quando ele veio me contar da situação, eu já senti, né, aquele faro que a gente acaba desenvolvendo com o tempo de experiência, né? Ela era muito intensa. Então, ele era o máximo, ela dava presentinho, ela tatua, né? Tatua o nome dela, escreve o nome dela. Então, isso é demarcação de território, né? Então, tudo muito intenso. Mandava mensagem o dia inteiro. E aí foi como a Kelly falou aqui. Então, de um dia para o outro, ele saiu do pedestal dela, ela terminou e já começou outro relacionamento na mesma intensidade que ela tinha com ele. Então essa menina também precisa de ajuda, né? Mas aí a gente não vai conversar sobre ela aqui na live, a gente vai conversar sobre ele, né? Então eu preciso entender por que meu filho está buscando por esse tipo de companhia. Então não adianta eu chegar para o meu filho que está cego de amor e falar para ele: essa menina não presta, essa menina vai te fazer sofrer, essa menina não sei o quê, porque vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Enquanto eu ficar pensando, deixa eu pegar minha luzinha, enquanto eu ficar pensando em como agir e não entender o porquê, eu não consigo ajudar meu filho. Então eu sempre falo aqui do método POC, né, gente? Parece repetitivo, mas eu acho que é realmente uma ajuda, né? Então, Soraya, como é que eu faço? Meu filho tá namorando uma menina abusiva. Como eu ajo? Depende. Eu primeiro preciso saber por quê. Por que meu filho tá buscando esse tipo de relacionamento? Para aí sim eu decidir o que fazer. Então não adianta no como eu proibir meu filho de ver essa menina, dizer que ela não presta, que ela só vai fazer ele infeliz, etc, etc. Se eu ficar só agindo no como e não trabalhar o porquê que ele tem esse comportamento, ele não vai ouvir, vai namorar escondido e vai ficar ainda mais apaixonado. Então não é por esse caminho que eu tenho que ir, é por esse caminho que eu tenho que ir, entender o porquê. Então, nas lives, se vocês forem assistir as minhas lives aí para trás, eu sempre trago o porquê. Por que meu adolescente está buscando isso? Para dar arsenal, ferramentas para vocês pensarem aí na casa de vocês e agirem de forma efetiva, tá? Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os porquês, né? Os porquês que eu mais comumente observo. A Carla falou obrigada a você por ter dividido aqui comigo, né? A Grazi falou assim: meu filho chegou em casa essa semana falando de uma namoradinha. Eles têm 14 anos. Peguei o celular dele e vi a conversa deles. Vi que a menina trata ele com falta de interesse. Não sei como abordar. Grazi, então a minha sugestão é sempre a mesma. Aplica o método POC aí na sua casa e entenda por quê. Por que seu filho está buscando esse tipo de companhia. Conversar sobre o que você leu já é o como agir. Mas primeiro eu preciso entender por que meu filho está buscando esse tipo de companhia. Se eu chegar para ele e falar assim, pensando em trabalhar só o como,
Filho, eu vi uma mensagem sua e vi que essa menina te trata com falta de interesse, ela não se importa com você. Vai acontecer o que eu acabei de falar. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro e ele não vai valorizar essa conversa. Tá? Então, buscar o porquê que meu filho tá buscando esse tipo de relacionamento. A Grazi falou, quero que ele entenda que ele é especial. Aí, perfeito, perfeito. Porque aí você vai, se você tá me falando, quero que ele entenda que ele é especial, talvez você esteja observando uma desvalorização. Ele não tá entendendo que ele é muito especial. E aí sim, eu trabalhando o fato de que ele é especial, trabalhando a autoestima do meu filho, ele melhora com ele mesmo e aí ele para de procurar esse tipo de relacionamento. E aí vem o como. Tá? Muito bom. A Grazi falou muito obrigada. Interessante, né? Eu quis valorizar bem essa história de que não são só as meninas que passam por isso. E até aqui, até agora, foram casos de meninos, né? Que legal. Muito bom. Não que seja legal eles passarem por isso, mas que legal que as mães estão dividindo aqui comigo e me ajudando. Tenho uma filha de 13 anos que começou a se interessar por um garoto da sala de aula, mas acho tudo muito intenso e infantil. Tenho receio de meter os pés pelas mãos. Ela tem baixa autoestima. Você atende esses casos? Kari, então, é o que eu falei. Se é namoro e que tá muito juntinho, é a outra live que é sobre namoro, tá? Hoje a live é relacionamentos abusivos, tá? Se eu atendo esses tipos de casos, eu atendo todos os tipos de casos. Eu atendo todas as idades e todos os tipos de casos, tá bom? Tá bom. Bom, continuem, por favor, comentando. E eu vou continuar aqui mais um pouquinho da live, né? Vou continuar trazendo mais um pouquinho de conteúdo. Então, por que, Soraya? Por que o adolescente busca por esse tipo de relacionamento? Importante a gente saber o porquê. Vamos lá para minha luzinha. Porque método POC, é o que eu tanto falo aqui. Ao invés de eu ficar pensando em como agir, num primeiro momento, o ideal é eu entender por que meu filho está buscando esse tipo de relacionamento. Porque aí eu trabalhando por que ele está buscando esse tipo de relacionamento, eu melhoro o que está aqui dentro dele e aí ele, por consequência, para de buscar esse tipo de relacionamento, tá? Então eu vou trazer o que eu mais comumente observo nos meus atendimentos, nos alunos do curso, tá? E o mais comum. Repetição de padrão familiar. Então, os pais têm um relacionamento abusivo. E aí o filho repete esse padrão. Então, observe o seu relacionamento para ver que modelo de relacionamento você está levando para o seu filho. Tá? Eu tenho uma paciente de 13 anos, muito inteligente. E ela tem uma madrinha que ela gosta muito, mas ela tá observando que essa madrinha tem um relacionamento abusivo. A menina tem 13 anos. E essa madrinha tem um filho de 4. O telefone vai tocar bem agora. E ela chegou para essa madrinha e falou: madrinha, você já parou para pensar que esse modelo de casamento que você tem vai afetar o seu filho? Inteligente, né? Inteligente essa menina. Bom, então, modelos de relacionamento. Observar como é que é o relacionamento de vocês aí na casa de vocês. Tá? 2. E o mais comum. Não, primeiro é o mais comum. Segundo, mais comum em relação ao adolescente. Baixa autoestima.
Por isso que eu já trouxe aqui no começo, tá? Então eu tenho uma baixa autoestima, eu acho que eu não mereço um relacionamento melhor e eu me submeto a isso. Se você aplicou o método POC aí na sua casa e observou que, puxa, Soraya, realmente o meu filho está buscando por esse tipo de relacionamento porque ele tem uma baixa autoestima, eu tenho uma live sobre autoestima que é como tornar meu filho confiante. O título é Confiante. Então assista essa live de confiante que é para você trabalhar a autoestima do seu filho. Então essa live vai ajudar você, tá? Então 2, baixa autoestima. 3, as amigas acham bonitinho aquele relacionamento em que o menino tem ciúmes. Elas acham bonitinho, elas acham que aquilo é uma demonstração de amor. E aí ela, como não tem uma referência de normalidade, e as amigas acham bonitinho, ai que bonitinho, ele tem ciúmes de você, né? Ai que bonitinho ele controla sua roupa, ai que bonitinho ele não te deixa ir nos lugares, é porque ele gosta muito de você. E aí ela ouve as amigas falando isso e para ela isso torna-se normal. 3, né? 4. Esse aqui também é bem comum. Necessidade de pertencimento. Então existe o grupinho que namora um grupinho de meninas que namoram um grupinho de meninos. E aí, para eu pertencer a essa rodinha, eu preciso estar namorando um desses meninos do grupinho. E aí eu namoro esse menino do grupinho, mas ele é abusivo comigo. Ou em palavras, ou fisicamente. Mas eu quero pertencer a esse grupo. Se eu terminar com ele, eu vou ficar sozinha. Porque eu vou perder o namorado e eu vou perder os amigos. Então, como o sentimento de pertencimento, de pertencer a um grupo é muito intenso nessa fase, existem adolescentes que se submetem para não perder o grupo, tá? Então, pertencimento é o item 4 que eu trouxe aqui. 5, manipulação. Então, como eu trouxe o exemplo, acho que o segundo exemplo, né? Como é que fala? O que abusa, né? A pessoa que abusa manipula o abusado. Então, ai, você é feia. Se você terminar comigo, ninguém vai te querer. Ou, ai, se você terminar comigo, eu vou me matar. Ah, se você terminar comigo, eu vou me afundar na bebida. Então, eles manipulam o parceiro para ele não largá-lo, tá? Essa é outra forma que eu observo. 6. A menina ou o menino idealizam uma cena romântica e nessa cena romântica eles incluem o controle, os ciúmes como uma cena romântica. Então, aquele conto de fadas, eu quero viver um conto de fadas com aquele menino e ele não me deixar sair mais com os meus amigos ou não me deixar usar tal roupa, é uma demonstração de amor. Então eu me iludo com uma criação que eu não tenho como referência de normalidade, de que não é normal. 7 e último, falta de educação, falta de um pai e uma mãe sentarem e explicarem para o filho o que é abuso e o que é normal. Nossa, Soraya, mas que difícil essa conversa. Muito difícil. E como é que eu começo conversando sobre isso com meu filho? Você pode pegar um vídeo e trazer o vídeo e começar a conversar disso. Você pode trazer essa live. Puxa, filho, a Soraya veio falar sobre tal coisa. Vamos conversar sobre isso?
Ou você pode pegar uma série e através da série começar a conversar sobre isso com seu filho. O que você não pode é assistir essa live e não ter esse tipo de conversa com seu filho, tá? Então, pegue um gancho de alguma forma e traga esse assunto com ele. Eu só acho difícil sentar assim, filho, senta aqui e vamos falar disso. Realmente, ele vai ficar um pouco mais constrangido. Agora, se você trouxer como, puxa, você viu que naquela série aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tem muitas séries que tratam, né, sobre abuso. E aí vocês conversam sobre o assunto. Ou então, você viu que teve a live da Soraya falando disso? E aí você traz o assunto com mais leveza. Tá? Vamos lá. Deixa eu ler aqui os outros comentários. A Graça falou assim, percebi que ele iniciou esse namoro por influência dos amigos, para ser aceito no grupo onde os amigos já namoram. Exato. Então, exatamente, foi qual o item que eu falei? Item 4. Então, necessidade de pertencimento. Então, puxa, para eu fazer parte ali daquele grupo, eu preciso estar namorando, porque tá todo mundo namorando. E para eles é muito importante fazer parte de um grupo. Então, se ele não tá namorando, ele não se encaixa naquele grupo. E aí ele fica sem amigos. Então, é uma solidão. E é difícil para eles enxergarem, né, que existe a possibilidade dele fazer novas amizades, né? Se ele não tiver esse apoio em casa, ele dificilmente vai conseguir enxergar. Então, ele precisa desse apoio para estar dizendo em casa o que está acontecendo com ele, para você estar entendendo e trazendo esses novos horizontes para ele, tá? E trabalhando a autoestima, né? Porque se ele tá precisando a qualquer custo fazer parte daquele grupo, é porque essa amizade não tá com leveza, né? O que mais? Vanessa falou boa noite. Graça fez assim de obrigado. Tá bom. Bom, deixa eu só finalizar aqui então. Então, hoje o importante é eu preciso entender a raiz do problema. Eu preciso entender o que faz meu filho buscar por esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu previna que ele busque por isso. Ou então, se eu perceber que ele está entrando nesse tipo de relacionamento, eu já faço uma intervenção precoce para não deixá-lo sofrer. Tá? Então, buscar aí a raiz do problema e trabalhar essa raiz do problema. Tá bom? Bom, gente, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Todos os dias eu tenho todos os dias eu tenho vídeos. De segunda-feira às 19h30, como hoje, eu tenho lives. De segunda às 19h30 eu tenho lives às segundas e às quintas. Segunda às 19h30 é um conteúdão mais pesado, mais denso. Por quê? Porque eu acho que só com vídeos curtos a transformação não vai acontecer aí na sua casa. Então, eu acho importante a gente trazer de uma forma mais extensa. Eu sei que é mais difícil de assistir, mas eu acho importante. Tá? Então, de segunda-feira é um conteúdo mais falado por mim. E na quinta-feira eu convido uma mãe para participar comigo ao vivo, para dividir alguma situação que está passando e a gente traz isso na prática. Tá? Então, na quinta-feira, quem quiser participar, quinta às 20 horas a gente tem live com a presença de uma mãe ao vivo, tá? Então, todos os dias tem vídeos,
Segunda-feira às 19h30 e quinta às 20 horas tem live. E quem quiser se aprofundar mais, dar um passo a mais, eu tenho um curso voltado para mães de adolescente, em que eu te ensino por que seu filho está mudando tanto e a saber lidar com esse momento. O link do curso fica lá na bio. Eu vou pôr aqui o link do curso, quem quiser. Mas fica lá fixado lá na bio. Quem não sabe o que é bio, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu só pôr esse link. Deixa aqui fixado. Então, lá no Instagram tem a minha fotinho. Embaixo da fotinho tem uns escritinhos. E no final, então tem a minha foto, tem uns escritinhos. E no final aqui tem um link. É só clicar nesse link que você é direcionado para uma página em que eu explico como é que funciona o curso. Então, quem quiser dar esse passo a mais, tem também esse curso voltado para você que é mãe de adolescente e está querendo saber lidar com esse momento de transição. Tá bom? Deixa eu só ler aqui as últimas mensagens. A Grazi falou: seus conteúdos são incríveis e muito necessários. Opa, obrigada, muito obrigada. Adorei, Soraya. A Sil falou: obrigada. Parabéns pelos conteúdos, muito obrigada. Quinta estarei aqui com certeza. Opa, legal. 8 horas. Muito bom, tá bom. Gente, então, aplicando o método POC, seu filho já tá dando sinais de que tá buscando relacionamentos abusivos, entender então por quê? Por que que meu filho tá buscando esse tipo de relacionamento? Não adianta ficar pensando só no como se eu não trabalhar o porquê, tá bom? Desejo que você colha essa prevenção, então já converse com ele para que isso não aconteça. E um grande beijo, obrigada por terem compartilhado os comentários de vocês. Bom descanso. Boa noite.